Voltando ao desenvolvimento de software, aqui a gente tem a etapa que você tem que desenvolver um software. No caso, seria interessante você desenvolver um software voltado para a gestão de projetos, né? Um software customizado, que ele viesse com mais funcionalidades direcionadas para aquele tipo de projeto, por exemplo. No caso, você poderia utilizar a linguagem UML, né, para desenvolver esse tipo de software. Pode ser feito bem simples, né? Você vem no Google e digita baixar Violet UML. Aqui você já consegue baixar esse software, né? Você escolhe uma das... No caso do Softonic, por exemplo, que é bem mais seguro, né? Uma atividade mais segura, você baixa o Violet UML, download. No caso, tendo baixado, você vai ter o programa, né? Dando duplo clique. Instalo. E aí, galera? Então, ó, quando você baixar o Violet UML, né? Você abre o programa, né? Faz o download do programa, né? Depois você tem que instalar também o Java, não, o JRE, que vai permitir que você instale o programa. Você vem em New, Start, diagrama de atividades. Esse aqui. Essa parte da linguagem de UML, ela é própria para você desenhar fluxogramas, né? Você pode desenhar aqui um Start, né? Você vem em Note, por exemplo, coloca aqui como início. E dá um OK. Esse aqui vai ser o início do programa, né? E aqui, por exemplo, você pode colocar como o fim do programa, né? Fim. Para ficar mais organizado, né? Você vem em Select, por exemplo, seleciona aqui. E aqui esse cenário end, por exemplo, seria o fim do programa, né? Essa caixa de texto aqui, ela é onde ficam as atividades do programa, né? Você tem que selecionar uma, vai em transição. Essa setinha aqui, ela vai apontar para aquele bloco de atividades, né? Você dá dois cliques, por exemplo. Ou seja, você tem nosso programa ele vai começar quando você digita na caixa de texto, né? Você coloca um código de cadastro que vai salvar cada item do projeto, por exemplo, né? Você coloca OK. Depois vem mais um bloco de atividades, né? Para ficar bem interessante, você vai em transição de novo e clica aqui. Select, você pode ajustar para ficar mais visível, né? Após você digitar o código do cadastro, né? O programa vai salvar vai utilizar um laço switch, né? Que é um laço que ele seleciona de acordo com o número que se digita nos parâmetros do programa, né? De acordo com o número que você digitar, ele vai selecionar uma ele vai selecionar uma posição da matriz para salvar, né? De acordo com aquele aquele número que você digitou no cadastro, por exemplo, cadastro de itens, né? Não, aí. Utiliza-se um laço switch que faz a seleção de acordo com o código do cadastro para salvar o nome do item que será digitado na caixa de texto código de cadastro e o preço do item, né? Ou seja, de acordo com o que você digitar, ele vai salvar naquela matriz que vai fazer que vai salvar numa classe, né? Que é uma classe pública. Após você salvar na classe pública, né? Você vai ter mais um bloco de atividades que vai ser, por exemplo, você vai apresentar os itens no list box, né? Você vai ter um controle maior conforme você for apresentando os itens que você salvou na sua classe, né?
para sua classe pública no caso. Vou dar uma aumentada aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar, né? Você vem em Select, por exemplo, vai ajustar melhor representa os itens digitados no Xbox, ou seja, essa linguagem UML você consegue desenhar um fluxograma que explica como que funciona o seu programa, no caso, né? Você consegue ter um controle maior do que está acontecendo dentro de um programa, no caso, né? Finalmente, né, para você, daí você vai ter a função principal desse programinha que eu projetei, que ele foi projetado para que você conseguisse controlar, né, o valor que você está pagando no projeto, por exemplo, né? Você quer fazer um projeto e quer saber o valor total, né? Após você clicar no botão calcular, o programa ele vai somar os elementos da matriz, né? No caso, às vezes você pode ter uma matriz com 100, 200 itens dentro de um projeto, você quer saber no final o custo total. É um programa mais simples, né? Precisa utilizar todo um programa complicado como o Open Project, por exemplo, para você descobrir o valor total de um custo de um projeto, né? Você pode simplesmente utilizar um programa mais simples como esse aí, que ele vai salvar numa matriz e depois vai somar os elementos da matriz para dizer o valor total, né, no nosso projeto. Aqui está o fim do programa. Você vem, clica em transição, Ctrl Z, ou seja, após você, aqui você tem a ideia do programa, né? Início, digite-se na caixa de texto. Aqui você está todo explicadinho como que funciona um programa utilizando essa linguagem UML, né? E outra função interessante, você pode vir em File, né? Export to PDF. Você vai salvar como curso do programa, fluxograma UML do sistema de gestão. Você vem, geralmente eu gosto de salvar no desktop, né? Você vem em desktop, salvar. Ele vai exportar como se fosse um arquivo UML, né? Do nosso programa, né? Essa linguagem UML também é bastante interessante para desenhar software, variadas. Aqui a gente tem um arquivo em formato de foto, por exemplo, né? Você também pode exportar como se fosse uma foto, né, em PNG, que vai mostrar como que funciona o nosso programa, né? De uma forma bem simples. Outra coisa interessante, você pode utilizar esse mesmo programa para criar o nosso diagrama de classes, né? Que seria um diagrama que mostra as classes que nosso programa tem. Analisando um diagrama de classes, você consegue entender facilmente como que funciona um programa, né? Que vai estar salvo todos os métodos da classe, né? Por exemplo, esse nosso programa aqui, ele utiliza uma classe pública chamada projetos, né? Classe projetos, né? E dentro dessa classe projeto vai ter os atributos e os métodos que a classe utiliza. Por exemplo, vai ter vários atributos, né? Que de acordo, por exemplo, a gente iria armazenar uma função cadastro, né? Armazena cadastro, uma matriz de strings, né? Uma matriz de custos, uma matriz de empregados, ou seja, várias matrizes onde você pode estar salvando seus métodos da classe, seus itens da classe, né, no caso.